Tudo bem, pessoal? Como estamos? Tudo bem? Vamos lá. Estamos hoje, quinta-feira, com um grupo de estudos. Deixa eu ajeitar o microfone aqui, gente, peraí. Com um grupo de estudo. Hoje vai ser mais cedo pelo seguinte, não vai ser às 22 horas. Eu tenho um compromisso hoje e vou precisar estar fora de casa às 22 horas. Então, para evitar que fiquemos sem grupo hoje, eu antecipei para agora. De sorte que quem tiver disponibilidade pode assistir agora e quem não tiver pode assistir de noite. Então, não há prejuízo para ninguém. O importante é nós não perdermos o nosso encontro semanal. Tudo bem? Um abraço ao pessoal de Roraima, tá? Então vamos lá, gente. Vamos trabalhar hoje com crimes contra o patrimônio, especificamente falando, o crime de furto qualificado. Furto e roubo são dois crimes que sempre caíram muito em prova, tá bem? E vão continuar a cair por quê? Porque são os campeões de audiência. Não só na prova, como na prática também. Infelizmente, os crimes patrimoniais tiveram um crescimento exponencial nos últimos anos. Então, Alexandre, abraço, Alexandre. E aí, vem nas provas, tá bem? Sempre caiu muito furto e roubo. Aliás, podia apostar que dos crimes patrimoniais, os campeões de audiência são furto e roubo. Depois vem estelionato, dano, enfim. Muito bem, amigos. Eu não vou abordar todo o crime de furto. Eu vou só tratar, nesse nosso tempo do grupo de hoje, do furto qualificado. Questões relevantes. Se você for ao Código Penal comigo, meu código está aberto aqui, temos o furto qualificado no 155, parágrafo 4º, que traz a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então vejam vocês, notem que na qualificadora as penas mínima e máxima dobram. Na medida em que no furto simples eu tenho pena de 1 a 4. 1 a 4. No furto qualificado, a pena é de 2 a 8, então a pena é dobrada. Então vamos lá, vamos às hipóteses. Em primeiro lugar, temos aqui, primeira hipótese, inciso 1, primeira qualificadora, com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Muito bem, nesse inciso 1, o que ganha relevância? Eu tenho um obstáculo, a subtração da coisa. Não é por outro motivo que o furto é mais grave, que justifica a pena maior da qualificadora, porque o agente, para subtrair, ele tem que fazer um esforço a mais, tem que tomar uma providência positiva a mais, que é romper ou destruir o obstáculo. Aí eu te pergunto, o que é obstáculo? Gabriel, dá uma definição de obstáculo? Muito simples, não tem que decorar nada. Obstáculo é todo aparato que tenha por finalidade a proteção da coisa. Simples. Obstáculo, portanto, é qualquer objeto, qualquer aparato que tenha por finalidade a proteção da coisa. Qualquer aparato que impeça alguém de chegar àquela coisa. E você começa a raciocinar. Então, Gabriel, quer dizer que um cadeado na porta do armário é obstáculo? É. A maçaneta da porta da casa é obstáculo? É. Então, por exemplo, se a pessoa arromba a maçaneta da porta da residência para entrar e furtar, ela rompeu o obstáculo, ela destruiu o obstáculo. Tá bem? Então, Gabriel, quer dizer que, por exemplo, o alarme de um carro pode ser obstáculo? Eu entendo que sim, porque é um aparato instalado que tem por finalidade a proteção da coisa, a proteção do veículo. Então, tudo isso, amigos, é obstáculo. E agora uma questão processual muito importante. É necessário o exame de corpo de delito para se provar que se rompeu ou destruiu o obstáculo. Se eu rompo ou se eu destruo um obstáculo, aquele meu rompimento, aquela minha destruição deixa vestígios? Claro que deixa. A janela quebrada, a maçaneta quebrada, a porta arrombada, o cadeado cerrado. Não é? E aí, o artigo 158 do CPP diz assim, abra lá o CPP 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável
o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vou ler de novo o artigo 158. Estou lendo, atenção que eu estou lendo. 158 do CPP. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então será necessário o laudo de arrombamento, um laudo para comprovar que o agente rompeu o cadeado, quebrou a fechadura, rompeu a janela, quebrou a janela, tá bem? Então, amigos, tudo isso porque o furto em si pode não deixar vestígios, né? Se eu pego o teu telefone celular da sua bolsa e levo comigo, não tem vestígio nenhum, né? Agora, se eu rompo o obstáculo, se eu pego e corto, serro o cadeado da sua mala, aí eu rompo o obstáculo, tá bem? Mas olha que interessante. Eu dei o conceito, não dei? Obstáculo é todo aparato que tem por finalidade a proteção da coisa. Bota uma vírgula aí agora, amigos. Desde que não a integre. Gabriel, repito, vírgula. De novo, obstáculo é qualquer aparato que tem por finalidade a proteção da coisa, vírgula, desde que não a integre. Ou seja, aquele obstáculo, aquele aparato não pode integrar a res furtiva, o objeto material do crime de furto. Não pode fazer parte da própria coisa ser furtada. Mas, Gabriel, por quê? Por uma questão lógica. Porque se ele integrar, se fizer parte da coisa, for uma parte integrante da coisa furtada, passou a ser a própria res e deixou de ser um obstáculo para alcançar a res. Perceberam isso? Isso fica claro naquele clássico exemplo do vidro do carro. Para que serve o vidro do carro? O vidro do automóvel serve, além de vedá-lo, né, serve para proteger o que há dentro, inclusive as pessoas. Então, quer dizer, se o agente quebra o vidro para subtrair a mochila que está dentro do carro, ele rompeu o obstáculo. Tá? Furto qualificado. Agora, se ele quebra o vidro do carro para subtrair o carro todo, pergunto-lhes, é obstáculo? Não. Se o vidro integra o carro fazendo parte dele, não é obstáculo, aí será furto simples. É aquela velha discussão da falta de proporcionalidade. Ah, Gabriel, então é melhor para o réu furtar o carro todo? É. Numa brincadeira, ninguém vai incitar os outros a praticarem crimes, né? Mas numa brincadeira de proporcionalidade, até se pode dizer isso. Então, para o réu é melhor furtar o carro todo do que quebrar o vidro e furtar o que está dentro. Que aí ele pega um furto simples, né, da sursi processual, a pena mínima é de 1 ano. A jurisprudência poderia consertar essa desproporção, mas não a fez até hoje, infelizmente. Mas não é só isso não, amigos. Há uma questão interessante aqui no inciso 1. Veja, o inciso 1 fala assim, vamos à literalidade do artigo. Estou lendo aqui no Código Penal, tá? Com destruição ou rompimento de obstáculo. Não é ultrapassar um obstáculo. O que significa dizer o quê? O obstáculo tem que ser destruído ou rompido. Então, se eu vou furtar sua residência pelo telhado, quebro as telhas para entrar pelo telhado, eu rompi, eu destruí um obstáculo? Sim. Agora, se eu cuidadosamente tiro as telhas uma por uma, tiro as telhas, e até formar um buraco onde eu caiba para entrar na sua residência. Eu tiro as telhas uma por uma, não quebro nada, deixo lá bonitinho, entro, furto as joias. Quando eu saio igualmente pelo telhado, eu recoloco as telhas no lugar, todas encaixadas, bonitinho. Eu rompi obstáculo? Não. Eu destruí obstáculo? Não. Eu ultrapassei um obstáculo, que são as telhas, mas eu não destruí e nem rompi. Logo, nesse caso, não se aplica qualificadora, será um furto simples. E não é outra razão pela qual é necessária a perícia para dizer que o obstáculo foi rompido ou destruído, tá bem? Muito bem. Vamos para o inciso 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Bom, quando você ouve falar em abuso de confiança, você lembra do empregado doméstico, você lembra do motorista, você lembra do vigia. Amigos, atenção.
Não presumam em prova que houve o abuso de confiança. Olha que legal. Já te falaram isso? O que significa abuso? Amigos, o que é ab em latim? Ab em latim. Já pararam para pensar? O que significa ab em latim? Não? Então olha só que legal. Em latim, ab significa além. Ab uso, além do uso. O agente tem que usar a relação de confiança e ab usar dela. Daí ab uso, abuso, ir além do uso. Eu só posso ir além daquilo que eu posso usar. Então, para que eu abuse, ou seja, para que eu abuse da confiança, eu tenho que ter uma relação de confiança prévia entre o autor e a vítima do furto. Ausente a relação de confiança prévia, a qualificadora não se aplica. Gabriel, como é que eu vou descobrir isso? Não tem que descobrir, tem que pescar na questão de prova. A questão de prova dirá, Gabriel, que tinha confiança de Alexandre e por isso tinha as chaves do imóvel. Ou a questão vai dizer isso implicitamente. Caramba, se eu tenho as chaves do apartamento do amigo meu, há uma nítida relação de confiança? Claro que há. Então, ou seja, é necessária uma relação de confiança anterior entre o autor e a vítima do furto para que essa qualificadora possa incidir. Lembrem-se, abuso, abuso. Tá? Se a questão trouxer um motorista, um vigia, tá? um empregado doméstico, se não trouxer expressa ou implicitamente essa relação prévia de confiança, não vai incidir essa qualificadora. Cuidado com o exemplo decorado da empregada. Pesca a informação correta, mas não é só. Com abuso de confiança, mediante fraude, escalada ou destreza. No que toca mediante fraude, né, eu não vou me alongar porque eu precisaria de um tempo para explicar a diferença entre isso e estelionato. Mas vou dizer que fraude é induzir alguém em erro. Eu emprego fraude para desviar a atenção da vítima e subtrair o seu bem. Tá? E escalada, gente? A escalada significa o acesso anormal à coisa. E eu te pergunto, o que é o acesso anormal? Imagine um furto de uma residência. O que seria o acesso anormal? Porque a gente pensa o quê? Escalar, né, pelo alto. É claro que se eu entrar na sua casa pela chaminé ou pelo teto, eu vou escalar. Será furto mediante escalada. Se eu entrar pela janela, será escalada. E se eu entrar pelo porão, é escalada? Eu vou repetir. Escalada consiste no acesso anormal à coisa. Então é só você se perguntar. Quando eu chegar em casa mais tarde, eu vou entrar em casa por onde? Pela porta, pela janela, pela chave. Aproveitando que Natal foi anteontem, pela chaminé, igual Papai Noel. Pelo porão, eu vou pular o muro. Não, o acesso normal é a porta de entrada e de saída. Então, qualquer acesso que não for pela porta será acesso anormal, tá bem? Ok? Muito bem, então vamos lá. Pelo porão idem, tá? E depois a destreza todo mundo conhece isso, a agilidade extrema na subtração da res. Muito bem. E aí partamos agora para o inciso 3, com o emprego de chave falsa. Aqui eu tenho algumas questões importantes. Amigos, o que é a chave falsa? Túnel também é escalada, sim. Amigos, o que é a chave falsa? Chave falsa é que a gente pensa naquela chave micha, chamada chave mestra, que você enfia, abre qualquer coisa, né? Amigos, qualquer objeto pode ser chave falsa. Um grampo de cabelo, gazua. A chave micha e a chave mestra também podem, tá? Mas um clipe, né? Lembra do MacGyver, né? Pegava um chiclete e fazia uma bomba com chiclete, lembra disso? Então qualquer aparato vai ser chave falsa. Olha que interessante. Olha que interessante. Essa semana eu fui fazer um exame. Aí eu estava esperando para ser atendido. Na minha frente, uma mulher sentou na baia, né, do exame do laboratório para ser atendida. Ela pegou a chave do carro e colocou ali em cima.
Passou o atendimento, ela foi para o segundo andar, onde o exame ia ser realizado, mas esqueceu ali a chave do carro. Isso era 8 horas da manhã, estava vazio o estacionamento. Se alguém vir que ela esqueceu a chave, vai lá sorrateiramente, pega a chave, vai até o estacionamento, que era na porta, aperta o botão e opa, tem 5 carros aqui, tá vazio, é cedo. O que apitar é esse carro. Ele vai lá, sorrateiramente pega a chave sem ninguém ver, vai até o estacionamento, disfarça, olha para o outro e puf, aperta o botão. Um carro branco abre a porta, soa o pisca, né, acende. Ele opera aquele carro. Ele entra no carro e vai embora. Ou seja, ele furtou a chave verdadeira e levou o carro. Olha que pergunta boa de prova. A chave verdadeira, furtada ou perdida, é chave falsa? Para fins da qualificadora? Porque nesse caso concreto, a mulher esqueceu a chave ali. Ele foi lá, subtraiu. Opa, de quem é a chave? Não sei. Ele achou a chave. Ou seja, a chave verdadeira, furtada ou perdida. Alguém que a achou ou alguém que a furtou. Vai, abre o carro e vai embora. Que é furto, é. Mas a pergunta é, incidiria a qualificadora da chave falsa? Sim ou não? Em doutrina, 2 correntes disputam esse tema. Uma primeira posição minoritária entende que é, sim, chave falsa. É. Por que, Gabriel? Porque o que o legislador quis vedar é o acesso ilícito à coisa. Então, se o agente furta a chave ou acha a verdadeira, ele teve o acesso ao carro ilicitamente, então é chave falsa. Essa posição é uma posição minoritária, diria eu, isolada, de Edgar de Magalhães Noronha. Então, Magalhães Noronha sustentava isso. Uma segunda posição entende que não configura chave falsa. Por quê? Porque a chave não é falsa. Essa chave é a verdadeira, que está perdida ou foi furtada. Mas a chave em si, o instrumento em si, é a verdadeira, não é a chave falsa. Se ela é verdadeira, não pode ser falsa. A qualificadora é chave falsa, se é verdadeira, não é falsa. Então, não incide a qualificadora, será furto simples. Entendeu? Faz mais sentido, né, gente? A segunda posição é majoritária e defendida pelo Rogério Greco, pelo César Bittencourt, entre outros, tá bem? Agora, uma questão interessante. E a cópia da chave verdadeira é chave falsa? Vejam, eu pego a chave verdadeira da sua casa, pode ser do seu apartamento, vou num chaveiro, ele faz uma igual em 2 minutos. Volto, deixo a verdadeira ali onde eu encontrei. Pego a cópia que eu fiz e levo lá, entro na sua casa. Ou seja, a cópia da chave verdadeira é considerada chave falsa? Sim, é uma chave falsa sim. Tá bem? Muito bem, amigos. Então vamos lá, vamos prosperar. Então, com o emprego de chave falsa, eu acho que essas eram as questões de prova que poderiam vir, tá bem? Agora, inciso 4. Quais são as questões do inciso 4? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Olha que questão interessante. Vamos lá. Aqui eu sempre pego muita gente boa, estudiosa de surpresa. Quer ver? Em primeiro lugar, questão simples. 2 ou mais pessoas. Amigos, primeira questão. Os penalmente inimputáveis computam-se para fins da formação do concurso de pessoas? Eu e um menor. Concurso de 2 ou mais pessoas. Resposta: sim. Sim. Ainda que um seja inimputável, é computado sim para fins da configuração da qualificadora. Tá? Outra questão. Pensa comigo, vamos pensar um pouco. Já há uma associação criminosa formada para a prática de crimes, 3 ou mais pessoas, certo? Vamos lá. Já há uma associação criminosa formada para a prática de crimes. Ok.
3 ou mais pessoas. Um dos crimes que eles praticam é o furto. Um furto com 3 pessoas ou mais. Então temos o crime de associação criminosa e o crime de furto praticado com 3 ou mais pessoas. A pergunta é, que é associação criminosa em concurso com furto? É. Mas o furto é simples ou é qualificado? Sabe por quê? Essa qualificadora de 2 ou mais pessoas, dessa pluralidade de pessoas, já foi considerada para fins de tipificação do 288 da associação criminosa. Seria bis in idem? Isso é amplamente discutível, tá? Agora, vamos para o STJ. O STJ entende que a tipificação é 288, ou seja, associação criminosa, em concurso material com furto qualificado pelo concurso de pessoas. E por quê? Diz a STJ, por que não seria bis in idem? 2 fundamentos. Daniela Bastos é a Daniela Carneiro? Não, não é a Daniela Carneiro, estou confundindo. Daniela, olha lá. Pedro, é bis in idem STJ? Não. Primeiro fundamento, os bens jurídicos são diferentes. Na associação criminosa protege-se a paz pública, no furto protege-se o patrimônio. Além de serem bens jurídicos diferentes, o fundamento agora é bom, tá? O próximo. Os crimes se consumam em momentos distintos. A associação consumou-se lá atrás, quando eles se agruparam, se associaram, ok? E o furto consumou-se depois. Ou seja, pensa, quando o furto foi praticado, já estava consumado o crime de associação criminosa. Então, não há bis in idem. Questão boa, né? STJ, tá? Outra questão aqui. Aqui todo mundo confunde, vou deixar para o final. Outra questão, Pedro. Gabriel, vamos pensar alto aqui? Vamos lá. O roubo tem violência, tem grave ameaça, tem a violência imprópria, que é redução da vítima, impossibilidade de resistência. O furto não tem. Então a questão é a seguinte. Imaginem vocês que 3 pessoas furtem a vítima. Uma mulher. 3 pessoas do meu tamanho. Eu tenho 1,80 m, tenho aí 88 quilos mais ou menos. 3 pessoas do meu tamanho furtem uma mulher. Sozinha na rua. Olha que legal. Olha a questão boa para a prova. Essa pluralidade de pessoas, o fato de haver 3 pessoas, isso configura uma ameaça? Se você disser que sim, eu mudo a tipificação, passa a ser um roubo, porque eu subtraí com ameaça. Viu que legal? Então a pergunta é, no furto qualificado pelo concurso de pessoas, 2 ou mais, a presença de várias pessoas configura uma ameaça à vítima do furto? Se concluirmos que sim, será crime de roubo, subtração com ameaça. E isso já chegou no STJ. O STJ, a meu ver, entende que não. A meu ver, corretamente entende que não. Em primeiro lugar, essa pluralidade de pessoas já é elemento da qualificadora. Até porque, se fosse assim, essa qualificadora seria letra morta. Nunca seria aplicada. Porque sempre que houvesse 2 ou mais pessoas, seria roubo, nunca seria furto qualificado pelo concurso de pessoas. Ou seja, tornaria isso aqui letra morta. Perceberam? Então, o STJ, a meu ver, acertadamente disse que não. Essa pluralidade de pessoas caracterizadora da qualificadora do furto não constitui ameaça para fins de configuração do crime de roubo. Tá bem? Muito bem. E aí, meus amigos, para encerrar, a grande questão que muita gente boa, estudiosa, se confunde. Vamos lá. Vamos ler de novo? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas.
E aí? Eu estou aqui olhando para a lei e estou tentando achar aqui a resposta. Sabe por quê? Pelo seguinte. É necessário, porque a lei só fala isso, de novo, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. É necessário que as 2 ou mais pessoas estejam executando o crime de furto pessoalmente para a qualificadora incidir? Ou basta que uma esteja executando e a outra não? Respondam aí. É que todo mundo erra. A pergunta é, na qualificadora do concurso de pessoas, é necessário que todos estejam praticando o crime de furto, executando-o pessoalmente, para que a qualificadora incida, ou seja, 2 pessoas, ou não, basta que uma esteja executando o crime. Ou seja, você e eu vamos furtar uma residência, eu fico do lado de fora e você entra. Não estão os 2 executando pessoalmente, estão? Não. E aí, gente, a questão é controvertida. Altamente controvertida, tá? Uma primeira posição entende que basta uma pessoa praticando o furto. Eu não preciso que as 2 executem a subtração pessoalmente. Se uma, por exemplo, executar e a outra ficar de vigília, a qualificadora incide. Ou seja, a lei fala, mediante o concurso, não necessariamente estarem executando. Essa posição, atenção ao que eu vou te falar agora. Agora presta muita atenção. Essa posição, ela é minoritária. Eu vou repetir, minoritária. Ah, mas Gabriel, eu achei que fosse majoritária. Não, você achou errado. Essa posição é minoritária. É defendida, entre outros, pelo Heleno Cláudio Fragoso e pelo Guilherme de Souza Nutti. Tá bem? Uma segunda posição amplamente dominante entende que, para a incidência da qualificadora, é necessário, sim, que as 2 ou mais pessoas estejam executando a subtração pessoalmente. É necessário, sim. Quando a lei falou mediante o concurso, entenda-se, durante a execução. Não é loucura. Não é loucura não, Juliano. É interpretação, tá? Talvez você até hoje tenha ouvido falar ao contrário. Mas não é loucura. Concurso para o crime. Preparação, cogitação, preparação, execução e consumação, tá? Ou seja, se um só executá-lo e o outro não, é furto, claro que é furto, mas não tem qualificadora. Essa posição é a posição de Nelson Hungria, essa posição é a posição do César Bittencourt, é a posição do Rogério Greco, tá bem? E essa posição é a posição, sempre falo isso em minhas aulas, quem é meu aluno presencial ou online sabe, quem souber fala aí. Essa é a posição, quero ver quem está estudando comigo, hein? Essa posição é a posição do maior autor sobre roubo e furto no Brasil. Quem é? Olha o Vinícius, ó. Nome completo, Vinícius. É a posição do maior autor sobre roubo e furto no Brasil. Quem? Weber Martins Batista. Tá bem? É a posição dele, Vinícius. Parabéns, Vinícius. Muito bom. Parabéns, Pedro também. Ele que é a referência. A referência em furto e roubo no Brasil é Weber Martins Batista. Tá bem? Ele está na segunda posição, que é amplamente dominante. E com isso, chegamos ao fim do nosso grupo de estudo. Temos aí 30 minutos agora. 1, 2, 3 e cravados 30 minutos da nossa live de hoje. Vimos aqui os pontos relevantes. Olha como o furto dá o que falar, né, gente? Eu, nessa live aqui, sem muitos recursos, sem quadro, sem tablet, em meia hora eu falei das questões relevantes, tá? Então,
uma aula de furto boa demora no mínimo 2 horas, tá? Tentativa é um tema bom, tentativa. Dá para falar de Maier, que Maier dizia que na tentativa o dolo do agente fracassava, que não existe um dolo de tentar, né? Enfim, dá para falar de Weltzel, dá para falar de Hirsch, dá para falar de Schunemann, dá para falar de von Liszt, tá? Dá muita coisa para falar de tentativa, tá bem? Meus amigos, hoje é dia 27 de dezembro de 2017. Eu queria que vocês soubessem que em 2018, ano que vem, daqui a menos de uma semana, nós vamos continuar juntos aqui no Periscope e eu trazendo conteúdo de alto nível com dogmática, cientificidade, 28, né? Hoje é dia 28, tá bom. Com dogmática, cientificidade, aprofundando os temas, tá? Contem comigo, continuem contando comigo em 2018 e vamos juntos o tempo que levar até a aprovação de vocês. A aprovação é uma questão de tempo, tá bem? Eu, que fiz mais de 20 concursos, te digo de carteirinha, né? A aprovação é uma questão de tempo. O que você tem que fazer até lá? Você tem que estudar, tá bem? Então, meus amigos, a vocês, feliz ano novo, que vocês estabeleçam metas para o ano que vem e que consigam cumpri-las. E vou encerrar com a minha frase célebre, que vocês certamente já ouviram alguém falar por aí, uns sabem que é minha, outros não sabem, fiquem sabendo agora. Todo esforço será bem recompensado. Tá bem? Eu vou repetir minha frase de vida. Todo esforço será bem recompensado. Feliz ano novo. Obrigado pela presença, pela companhia nessas lives de 2017. Ano que vem estaremos juntos novamente. Um abraço e até lá.